Shalom lekolam, bruchim abaim lassilton hasheni. Olá a todos, bem-vindos ao segundo vídeo. Hoje estarei falando sobre as vogais em hebraico, como funciona o sistema de vogais em hebraico. E é uma continuação do meu primeiro vídeo. Então, você que não viu o primeiro vídeo, eu falei sobre o alfabeto em hebraico, quais são os sons que nós temos, quais são as letras, quais são as equivalências e diferenças em relação ao português. Então, vamos começar. Aqui eu vou mostrar. Então nós temos aqui essa imagem com as vogais. Eu não sei se eu falei sobre isso no vídeo anterior, mas as letras, as vogais em hebraico não são necessariamente letras, mas são símbolos que foram desenvolvidos depois de um tempo e que foram acrescentadas no hebraico a fim de que fosse facilitada a leitura, né? Por exemplo, de textos como a Bíblia. Então foram desenvolvidos alguns sistemas de pontuação de vogais, e esse é o sistema que foi aceito e é usado até hoje. Então aqui, da direita para a esquerda, nós temos dois sons de A, seria o patar e o kamatz, nesse caso o kamatz gadol, que seria um som de A longo, e o patar, que é um som de A breve. Em seguida nós temos o tsere, que é um E longo, o segol, que é um E breve, Hirik, som de I, Rolam e Rolamale, esse de baixo aqui que tem som de O, o Butz e Shuruk, que tem som de U, e o Shva, que ele vai deixar a letra sem vogal. Então, seria uma letra muda, né? Como a gente tem, por exemplo, P mudo, B mudo, tem som de P ou B. Então, a gente não vai ter uma vogal acompanhando essa letra. Isso é muito importante porque no português brasileiro a gente tem essa característica de acrescentar vogais quando nós temos letras mudas. Por exemplo, a palavra Facebook. Facebook, a gente, no português brasileiro, costuma pronunciar como Facebook. Facebook. Então, notem que a gente coloca um I no final dessa palavra, né, junto com esse K, que é mudo. Então, é muito importante tomar cuidado com isso, porque no hebraico isso não vai funcionar, né? É claro que isso não é intencional, isso vem da nossa característica como língua, né, como português, e isso acaba refletindo quando a gente vai estudar outros idiomas, mas é muito importante treinar bem a pronúncia, porque um I no final, por exemplo, em hebraico, tem um significado, que seria, tem dois na verdade, que seria ou um adjetivo ou possessão. Então, por exemplo, a palavra marchev, que significa computador. Se eu falar marchevi ou marchevi, isso pode, a pessoa que está te ouvindo, né, um nativo, pode entender como meu computador. Na verdade, você só quer dizer computador, então é muito importante ter o cuidado com essa pronúncia. Bom, aqui nós temos o quadro e vamos escrever algumas palavras. Eu vou escrever na escrita quadrática mesmo, para que fique mais fácil de compreender. E vamos começar com uma palavra que eu imagino que quase todo mundo que está assistindo esse vídeo conhece, que é a palavra shalom. Shalom. Então vamos começar. Primeiro, a gente sabe que essa palavra tem um som de sh, né? Então nós temos a letra shin. Então vamos escrever a letra Shin, lembrando que quando a gente tem esse símbolo, esse ponto à direita, a letra vai ter o som de X, né, o CH, Sh, e quando ela está, quando esse símbolo está do lado esquerdo, ela vai ter som de S, C. Então nós temos Shá, então a gente sabe que tem o som de X, Shá, Lom. Então a gente tem um L, tem um Lamed, e nós temos uma Mem. E, como eu falei no vídeo anterior também, para saber se você está pronunciando a letra mem da forma correta no final da palavra, porque no hebraico tem sim diferença entre mem e nun, que seria som de M e N, que a gente não tem no português, essa diferença no final. É só você perceber se você está fechando a boca na hora de fazer o som do M. Então, mem, shalom. Então, notem que a boca precisa fechar para que a gente consiga fazer o som de M. Então, shalom. Então, nós temos aqui todas as consoantes e agora nós precisamos saber quais são as vogais que a gente vai colocar aqui. Olhando de novo a nossa tabela, ou a nossa imagem, não exatamente uma tabela,
nós vamos ter aqui o som de A, nós temos o Patach e o Kamatz, que tem som de A, e nós temos o Rolam e o Rolam Ale, que tem som de O. E agora, qual que a gente escolhe, né, para escrever? Tem regras para quando que é Kamatz, quando que é Patach, mas o foco desse vídeo é mais a gente saber como a gente vai ler, não como a gente vai usar na escrita esses símbolos, porque quando a gente vai escrever, a gente não usa esses símbolos. Esses símbolos são usados apenas quando a gente está aprendendo o hebraico, então para a gente saber como ler as palavras, ou em casos também em textos como a Torá, por exemplo, que tem esses símbolos para a gente saber como ler da forma correta. Então, resumindo, esses símbolos são usados para leitura, não para escrita. A gente não vai escrever usando esses símbolos, usando essas vogais, que em hebraico se chamam nikud. Então a gente não vai usar essas vogais para escrita. Eu só estou escrevendo aqui para mostrar exemplos, mas na escrita a gente não usa esses símbolos. Então, como existem regras para a escrita de cada um dessas palavras, que a gente não vai ver, então a gente vai escrever de acordo com como que elas são, de acordo com as regras. Nesse caso, a gente vai ter um A longo, chá, e um O também longo. Então, shalom. Lembrando que esses sinais, esses símbolos não vão aparecer em textos do dia a dia. Então, por exemplo, se você for ler as notícias no jornal em hebraico ou assistir televisão, não vão aparecer esses símbolos, nem mesmo esses símbolos das letras, né? Então, como que eu vou saber quando é shin ou sin? Infelizmente, não tem uma outra forma, você tem que conhecer a palavra. Então, aqui nós temos a palavra shalom. Vamos pegar uma outra palavra, a palavra Torá, por exemplo, né, que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Torá, eu estou tentando trazer palavras que são mais conhecidas, para ficar mais fácil de associar com as vogais. Então, nós temos a palavra Torá. Então, nós sabemos que tem um T, nesse caso vai ser Taf, ou Tal. Nós sabemos que tem um som de R, R, então Resh, Torá, e é o que nós temos de consoante até agora. E aí nós vamos colocar as vogais. Então nós vamos colocar um O, e nós vamos colocar um A, Torá. Nesse caso vai ser um A longo, Torá. Só que nós temos um problema aí, que a gente não pode terminar uma palavra, há exceções, mas de modo geral, a gente não pode terminar uma palavra dessa forma, com uma vogal. Então nós colocamos uma consoante para fechar essa palavra, e essa consoante é a letra Rei. Outra coisa que eu quero explicar é em relação a algumas palavras que sem as vogais seria muito difícil saber qual é a pronúncia dessas palavras e que foram feitas algumas mudanças a fim de facilitar um pouco mais essa leitura. Por exemplo, nós temos a palavra boker. A palavra boker significa manhã em hebraico. Então nós temos a palavra boker. Como que a gente escreve essa palavra com vogais? Então, dessa maneira, a palavra boker. Inclusive a expressão bom dia em hebraico seria boker tov. Seria boa manhã, traduzindo literalmente. Então, nós temos aqui a palavra boker. Agora sim. Ela é escrita com segol, que é um meio mais breve. Então, nós temos a palavra boker. E sem as vogais, ela seria escrita dessa maneira. E seria muito difícil saber qual é a pronúncia dessa palavra, né? Porque ela é um O, mas aqui a gente não tem uma vav, por exemplo. Então poderia ser baker, bekar, bakir, qualquer coisa. Então, para facilitar a pronúncia, a gente vai ter uma vav depois do beit, que nos ajuda a identificar pelo menos que é um O ou um U, né? Porque
vogais com Vav, a gente só tem O e U. Então, a gente já sabe que é um O ou um U. Então, no hebraico a gente tem essa solução, né, para quando a gente escreve sem vogais, que a gente sempre vai escrever sem vogais, mas quando a gente lê sem as vogais também, e que pode ser uma Vav, que vai ser colocada no lugar do O ou U, e a Yud, que vai ser colocada para sinalizar que ali a gente vai ter um som de I. Então, isso ajuda bastante na leitura, e também no hebraico tem estruturas para os verbos, por exemplo, ou qualquer outra classe de palavra que ajudam a identificar qual é a vogal que é utilizada. Isso vem com o tempo, conforme a gente vai estudando hebraico, a gente vai vendo quais estruturas que a gente tem, tanto para verbos como para outras classes de palavra. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre a questão das vogais em hebraico, entendido que esse sistema não é utilizado quando a gente vai escrever em hebraico, mas somente para leitura, e por isso não foquei tanto em quais regras ou em qual vogal, quando a gente tem duas vogais com o mesmo som, né, um que seja breve e outro que seja longo, a gente não precisa saber essas regras porque a gente não vai usar para escrever esse símbolo, somente para leitura. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar seu like ou de compartilhar também com outras pessoas que tenham interesse em hebraico, em aprender hebraico. E se você tem interesse em fazer aulas particulares de hebraico, eu estou dando aulas particulares, tanto presenciais em Campinas, São Paulo, como online para outras localidades, ou mesmo em Campinas, se você prefere fazer aulas online, eu também posso dar aulas nessa modalidade. Bom, muito obrigado e até a próxima.